Efésios capítulo 3. Eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre quem nós somos, quem você é. Quando a gente pensa no tema que foi apresentado pelo pessoal aqui da conferência, reafirmando o Evangelho de Cristo em nossos estudos, em seus estudos, eu pensei em dois tipos de coisas que a gente poderia pensar nesse assunto. O primeiro é como é que nós podemos reafirmar Cristo em nosso estudo. Eu pensei em duas possibilidades. Uma, trazer à mente um mandato cultural. Tudo aquilo que está em Gênesis sobre o nosso chamado para dominar a criação. E dominar não no sentido de saber pescar, saber conduzir um cavalo, saber domar um elefante ou saber encantar serpentes. Não é esse tipo de domínio, mas também talvez, mas principalmente um domínio de conhecimento. De você dominar a criação, uma vez que Deus nos coloca como coroa desta, como está escrito no Salmo 8, mas conhecer tudo aquilo que foi criado, para que possamos cuidar e usar para a glória de Deus, tudo aquilo que Ele colocou diante de nós. Então, quando eu penso em estudar, em fazer faculdade, enfim, conhecer alguma coisa, isso me vem à mente. O outro lado, a outra coisa que eu poderia pensar com vocês, e que na verdade foi a que eu optei, é de como é que eu posso reafirmar a Cristo, ou o Evangelho de Cristo em meus estudos, sendo um cristão, fazendo com que o Evangelho que um dia me resulte naquilo que hoje eu sou, lá no meio onde, seja na minha mesa de estudo, seja na minha escola, seja na faculdade, seja com os meus colegas de escola, ou seja, reafirmando aquele que está em mim, pensando que se eu estou crucificado com Cristo, logo eu não vivo mais. Você não vive mais, você já morreu. É Cristo quem vive em nós, é Cristo quem vive em mim, logo o viver que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Então, se eu tenho a Cristo, e como Paulo escreveu em Efésios também mais adiante, Cristo habita ricamente em meu coração, e eu sou um cristão, é necessário que eu não me esqueça disso. E hoje em dia nós vivemos um período em que muitos cristãos parecem, para dizer o mínimo, ter esquecido aquilo que são, principalmente quando estão em meios não cristãos. Quando a gente está em meios cristãos, evangélicos, até mesmo católicos, você está ali no meio e o pessoal está falando de religião, de igreja, de Deus e de outras coisas que talvez sejam estranhas para você, mas o assunto mais ou menos é esse. Você se vê como um cristão lá no meio, mas quando você não está lá e todo mundo que está na sua roda, ou ali na mesa de pebolim, ou ali diante da lanchonete, ou naquela biblioteca, ou naquela roda onde vocês estão fazendo um trabalho da escola, quando todo mundo ali não é cristão e só você tem a consciência que é, muitas vezes os cristãos se esquecem, parecem esquecer daquilo que são. Quem nós somos? Quem você pensa ser você? Quem você pensa que é? Quem você pensa ser? Quem eu penso que sou? Efésios, no capítulo 3, especialmente no versículo 8, o apóstolo Paulo dá uma brevíssima definição daquilo que ele pensa ser. E é preciso, gente, que você e eu definamos quem somos, para que a gente possa ser isto nos nossos estudos. No capítulo anterior a este, antes da gente ler o texto, curto na verdade, embora nós veremos outros textos da palavra também, no capítulo anterior a gente vê o encanto de Paulo pela surpresa que Deus lhe deu, bem como a todos os efésios e todos os gentios, todos nós somos gentios, se não tiver alguém aqui que é judeu de fato, né? Quando Deus nos inseriu na nova aliança, fazendo de nós, deles Efésios e dele Paulo, co-herdeiros com Cristo, desfazendo toda e qualquer barreira de separação que havia entre os judeus e o povo historicamente separado, digamos assim, não é? A separação que havia entre os judeus, povo que era historicamente conhecido como povo da aliança com o Senhor, povo de Deus, e os gentios, historicamente conhecidos como ímpios, pagãos, estrangeiros à aliança, estranhos, não é?
Agora, aqueles que estavam longe, ou seja, todos nós, estamos perto. Perto de quem? Perto do Senhor, perto do Salvador. Fomos inseridos à aliança, à nova aliança. E isto, como bem escreveu Paulo, nunca havia sido revelado ou escrito por ninguém antes. No Antigo Testamento, não é quando eu digo antes. Esse mistério, que é um dos termos que Paulo usa para descrevê-lo, revelado através de Paulo, nada mais fez do que demonstrar a grandeza da graça de Deus em Cristo, fazendo com que aquela separação fosse destruída e de dois fizessem um, e agora os que estavam longe estão perto, inseridos naquela que agora é uma nova aliança. Paulo está surpreso com isso. Ele, obviamente não agora, porque isso foi revelado, foi esclarecido a ele anteriormente, mas isso enchia o coração dele de alegria. Como a graça de Deus é grandiosa, quão grande é o nosso Deus, não apenas em tamanho, digamos assim, mas em amor também, em compaixão, em misericórdia. Olha todos vocês, Efésios, agora todos estão perto. Obviamente os arrependidos e convertidos. A compreensão então desse mistério trouxe uma enorme alegria ao coração do apóstolo Paulo. E nos versos e capítulos anteriores a este, que eu lerei com vocês agora, Paulo revelou, nos capítulos anteriores e versículos também, a sua gratidão a Deus e surpresa pela bondade de Deus, fazê-lo conhecedor, né, de todas estas coisas, bem como também o portador e dispenseiro desse conhecimento para povos que viviam longe, fora das fronteiras de Israel, não é? Assim como são os gentios, não é, chamados. No entanto, meus irmãos, a revelação de um outro mistério certamente alcançou Paulo em seu encontro com a graça de Deus. Não apenas esse de que Deus traria os que estavam distantes para perto, este também, mas um outro mistério que, penso eu, Paulo nunca imaginou que descobriria. E esse mistério seria o de sua verdadeira natureza, ou seja, quem Paulo pensava que ele era. Quem Paulo era? Paulo, antes de seu encontro pessoal com Cristo, tinha uma noção sobre ele mesmo. Ele tinha uma opinião sobre ele, como você tem uma opinião sobre você. E normalmente é boa. Paulo também tinha uma opinião sobre ele, e com certeza era muito boa. Mas diante desse encontro pessoal com Cristo, Paulo teve uma compreensão melhor. Em sua conversão na estrada de Damasco, Paulo não pôde apenas conhecer a Deus por meio de Cristo, verdadeiramente, mas ele também pôde conhecer a si mesmo. E a real conversão, ela produz um profundo e correto conhecimento de Deus e de si mesmo. E é isso que a gente vê nas palavras de Paulo, aqui em Efésios 3:8, nas quais nós lemos assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que está por baixo de um conceito aqui, que nós encontramos aqui, é aquilo que subjaz, aquilo que está por baixo de um verdadeiro conceito bíblico de humildade. Em outras palavras, aqui está uma pequenina versão bíblica sobre o homem e como ele deve se ver. Qual deve ser a compreensão de alguém sobre si mesmo? Para que quando você e eu estejamos em nossos estudos, possamos reafirmar o Evangelho de Cristo que um dia nos mudou lá, no meio em que convivemos. Paulo ele começa com a expressão, no verso 8, a mim. Qual deve ser a visão de si mesmo que um cristão tem de ter? A palavra que ele usa aqui, a palavra emoi, ou emoi, como alguns colocam, originalmente é a forma dativa do pronome pessoal da primeira pessoa do singular. O que isso significa? Paulo estava falando de si mesmo. Paulo, quanto a si, ele não estava se lembrando de alguma coisa do passado, ou alguma coisa que ele havia sido, mas de algo que ele continuava a ser, algo que continuava presente em sua vida.
Não é o caso dele ter sido o menor. Puxa, quando eu me converti eu não sabia nada, então eu estava lá embaixo. Mas agora eu já estou ali, talvez o quinto ou quarto, talvez o terceiro entre os apóstolos. Não é disso. Paulo tinha uma compreensão sobre si mesmo, e que permanecia e permaneceria até o último dia de sua vida. Não é o caso dele ter sido o menor de todos os santos, mas dele continuar a sê-lo. E esta sempre foi sua visão de si mesmo. Isso transparece em outros textos das Escrituras. Eu quero convidar vocês a ver isso comigo nesses outros trechos, começando em 1 Timóteo capítulo 1. Quero ler dois textos, 1 Timóteo 1 e 1 Coríntios 5, e você segura com um dedo Efésios 3 aí, porque depois a gente volta para a exposição e leitura desse versículo. Segura Efésios 3 com o seu dedinho e abre lá em 1 Timóteo 1 e 1 Coríntios 15. Em 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 18, nós lemos assim. 1 Timóteo 1, 15 e 18. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal do quê? De todos os pecadores, como descreveu há pouco, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É como se ele estivesse dizendo, se ele me salvou, ele pode salvar qualquer um. Se ele teve paciência comigo, se ele teve um longo ânimo, uma paciência que não tem fim, isso é a longanimidade. Se ele teve tanta paciência comigo e pôde derramar essa misericórdia sobre mim, ele pode derramar sobre você também. Por mais que você se reconheça errado e pecador, 1 Coríntios 15, 9, ele descreve um pouco mais sobre quem ele pensava que ele era. 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, pessoal, Paulo sabia quem ele era. Agora presta atenção, humanamente falando, Paulo sabia da sua grandeza, porque humanamente falando ele era grande, não em estatura, mas em conhecimento, em intelectualidade, em influência religiosa, influência política, influência civil. Paulo era uma autoridade entre os homens, Paulo era uma grande pessoa entre os homens, ele era o maior de todos, digamos assim, ele era fariseu dos fariseus. Ele, em sua geração, ele era aquele que se destacava em todas as áreas, não apenas na questão da religião, da piedade, das missões e de tudo aquilo que envolvia o farisaísmo da época, mas também nos estudos, ele era o cara. E nas outras áreas da vida, Paulo ele sabia que ele era. Assim como muita gente tem noção de que a pessoa sabe que a pessoa é capacitada, ela é inteligente, e que isso não caiu do céu, ela estudou, às vezes a natureza ajudou, mas Paulo tinha, humanamente falando, noção de quem ele era, mas espiritualmente, ele tinha compreensão de que aquele quem ele era tinha morrido. Logo, ele não trazia consigo a arrogância e o orgulho daquilo que um dia ele conquistou, porque tudo que ele conquistou acabou na cruz do Calvário. Ele já não vivia mais. Ele morreu e o seu eu foi sepultado ou crucificado no caminho de Jerusalém para a pequena cidade, talvez quase aldeia de Damasco. Ele já não vivia mais, mas um outro vivia nele. Paulo então sabia quem ele era, e espiritualmente falando, diferente dos seus olhos humanos, com os olhos de um novo homem, de um homem que nasceu de novo, Paulo sabia que ele não passava de um pequenino vaso, escolhido para servir ao seu Senhor. O menor de todos os santos, o menor de todos os apóstolos, alguém que não é digno de receber o que recebeu. Paulo possuía uma visão de si mesmo, todos nós devemos ter. O grande perigo de nossos dias é que boa parte das pregações e também dos conselhos, advindos não apenas de meios religiosos, não é? Cristãos, nos quais nós temos conselheiros ali ensinando, como também fora da igreja, onde temos outros conselheiros como psicólogos,
aconselhando, o grande perigo de nossos dias é que boa parte desses conselhos da psicologia e também das pregações modernas, bastante influenciadas, diga-se de passagem, por uma visão incorreta de certos conceitos da psicologia, certas visões incorretas dentro da psicologia, acabam transmitindo uma visão sobre o ser humano diferente daquela que a Bíblia tem sobre ele, fazendo com que o homem acredite ser aquilo que de longe não é. Todos devemos ter uma visão sobre nós mesmos. Você precisa ter uma visão sobre si. Quem você é. E quem você é não é onde você mora, quem é seu pai e sua mãe, o que você vai ser quando você terminar a faculdade, ou que cor que é o seu cabelo, qual que é o seu carro. Não é isso que você é. Que você mora, que país você nasceu. Isso não é você. Você sem Deus é um pecador, é isso que você é. Você sem Deus é um condenado a passar a eternidade no inferno. É isso que é você. Pode ser um condenado pecador maquiado, tipo andando com um iPhone no bolso, com um cabelo pintado, uma roupa legal, um tênis bonito. Ou seja, é um condenado, é um combustível ao fogo do inferno que caminha para lá maquiado. Mas a maquiagem uma hora vai ser tirada, porque os vermes irão comer. E você vai virar pó. Do mesmo jeito que você veio do pó, você vai virar pó. Isso é você, até que você se encontre com Cristo. Aí você se torna um cristão. Cristo passa a habitar ricamente em você e Cristo define sua identidade. E então, quem é você depois de Cristo? Depois de você ter entregado sua vida a Jesus? Você também não é o celular que você tem, a roupa que você tem, aonde você mora, a sua profissão. Mas você é aquele que hoje está em você e que te define diante daqueles com quem você convive. Consciente ou inconscientemente, você nutrirá no seu interior uma visão sobre si mesmo. Todos nós temos. Ou uma visão certa ou uma visão errada. A questão é, esta é uma visão correta ou errada que você tem de si mesmo? Se eu te perguntasse hoje, na hora do almoço, a gente sentasse junto, e eu perguntasse quem é você, como é que você se definiria? Como é que você se apresentaria para mim? Quem é que eu sou? O que é que nos define? Qual é a visão que a gente tem? É óbvio que quando alguém pergunta para nós quem nós somos, a gente não começa falando, eu sou um grande pecador, resgatado pela misericórdia de Deus, que hoje está nas mãos de um grande Salvador, caminhando triunfantemente para entrar nas portas da eternidade, para o descanso com o meu Senhor. Você não define-se a si mesmo. Você fala, eu sou, quem eu sou? Eu sou de Araraquara. Eu sou daquela região do Brasil, onde a entrada da casa se chama porta. Quem eu sou? Aí você começa a falar, eu sou casado, tenho 2 filhos, eu sou pastor, Normalmente é assim que a gente se define. Ou seja, nós nos definimos pelas coisas que nos rodeiam, mas o que importa para Deus, sobretudo no que diz respeito ao nosso testemunho, é aquilo que nós somos no nosso interior. Quem nós somos? E o que é que você leva diante de si para aqueles com os quais você convive, que estão ao seu redor? Via de regra, os seres humanos não gostam de ouvir quem são, uma visão verdadeira, uma visão honesta sobre si mesmo. Via de regra, a gente gosta de uma visão romântica sobre nós. Uma visão bíblica ou uma visão distorcida? Qual que nós mais gostamos? Sempre é a distorcida. Que, via de regra, é transmitida a nós por alguém cheio de boas intenções, todavia sem dizer a verdade. Pessoas que enchem a bola dizendo que você é isso, você é aquilo outro, e aí você se infla. E aí quando você está no meio dos seus colegas na escola, quando você está nos seus estudos, você se esquece daquilo que você é. E como ontem à noite nós ouvimos, você passa a falar como todo mundo fala, a cantar o que todo mundo canta, a assistir as porcarias que todo mundo assiste, a ler as desgraças que todo mundo lê, a acessar os mesmos sites e a compartilhar, via de regra, as mesmas besteiras, demonstrando assim qual é o verdadeiro prazer que está no seu coração, aquilo que define no fundo quem você é. Por mais que você e eu nos digamos cristãos, mas dizer, gente, não define nada. Crer em Jesus também não muda nada, sabia disso? Porque o diabo também crê.
Você sabia que o diabo crê em Jesus? Você sabe, né? O diabo tem fé também. De você dizer que acredita em Jesus não muda nada, se você e eu não carregarmos conosco uma visão correta de quem a gente é. Antes da minha conversão, eu comecei a gostar de música com 11, 12 anos de idade. E aí, minha mãe colocou numa escola de música, aprendi a tocar. Aí uns colegas do bairro onde a minha mãe trabalhava, tinha uma loja lá de uma confecçãozinha pequena. Aí tinha um cara que trabalhava no bar na frente, o cara, você está tocando tal, me chamou para participar de uma banda. Aí eu comecei a conhecer o punk rock. E aí eu comecei a gostar daquilo. E dos 12 aos 16 anos de idade, minha vida foi nisso. Tinha cabelo, na época, bastante, por mais improvável, difícil de imaginar, mas eu tinha bastante. E eu vivia nesse meio, eu ganhava um dinheirinho com isso daí, tocando. E uma coisa que me marcava, depois fez parte de mim, naquela época, antes da minha conversão, antes do meu encontro com Cristo, é que a gente sabia quem a gente era, e a gente se definia por meio daquilo que a gente falava e por meio daquilo que a gente vestia. Para onde a gente fosse tocar, que não saiu do estado de São Paulo, mas que para a gente era grande coisa, para onde a gente fosse tocar, a gente identificava pessoas que eram desse movimento grunge, movimento punk rock, desse movimento no qual a gente estava mais ou menos envolvido. Hoje em dia, vou falar de um outro movimento do qual eu não tenho nada a ver e não faço parte. Mas hoje em dia existe um movimento LGBTTS. Já ouviu falar, não é? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, simpatizantes. É quase o alfabeto todo. Esse movimento, eles se identificam? Tem um grupo ou outro que não. Como eu conheço um monte de gente que gosta de punk rock, de grunge e tal, e que não se veste como os caras, não colocam sabão no cabelo, porque punk que é punk não usa gelzinho, passa sabão de pedra. Então tem um monte de gente que gosta, mas não se define. Como tem muitos homossexuais, que são homossexuais, mas não parecem homossexuais, com seus trejeitos e tudo mais. Mas há um movimento que não é pequeno. E os caras têm vergonha de ser o que são? Sim ou não? Eles não têm vergonha. Se eles fazem uma parada, eles vão para lá e eles se vestem do jeito que eles gostam, da maneira como eles entendem que eles são, com aquilo que lhes define. Porque eles são aquilo na cabeça deles. E eles têm prazer de demonstrar isso para os outros. Aí a gente encontra um monte de cristãos. E assim nas outras áreas, não vou ficar descrevendo, você já pegou a ideia. Tem muitas outras áreas onde as coisas se definem assim também. E nós somos o quê? Nós somos cristãos. Mas muitas vezes quando a gente está no meio de pessoas não cristãs, parece que a gente tem vergonha de se definir como tal. Vergonha da fé, vergonha da Bíblia, vergonha das doutrinas, vergonha de Cristo. E a gente não pode ser aqui... Puxa, a gente não pode ficar fazendo aqui firula, demagogia, achando que não é bem assim. É assim, pessoal. No fundo, nasce aquela... Puxa, só estou eu aqui, o que vão pensar de mim? Será que vão me chamar de novo? Será que vão me aceitar aqui? Será que vão me ver? Às vezes eles aceitam. Às vezes eles até respeitam. Às vezes até acham bonito. Mas fica aquela coisa na cabeça. Como é que eles vão me ver a partir de agora? O que eles vão pensar de mim? Será que eles vão achar que eu sou... crente igual aquela outra pessoa que é crente, que faz isso? Eu não tenho nada a ver com aquele tipo de crente. Será que eles vão achar que eu sou daquela igreja onde só fica tirando dinheiro dos outros e tal, aquela igreja onde tem isso, aquilo? Eu não tenho nada a ver com aquele tipo de igreja, que eu acho que nem igreja evangélica não é. Mas eles não sabem disso. Será que eles vão achar que eu sou daquilo? E que todo dinheiro que eu ganho, eu dou para o pastor? Aí com essa preocupação a gente se esconde. Você é o quê? Não, eu sou cristão. Você é o quê? Não, eu sou discípulo de Jesus. Mas via de regra, até mesmo isso é acompanhado muitas vezes de temor, de preocupação, com aquilo que os outros vão pensar de você, aquilo que os outros vão falar de você. Quando eu leio essas palavras de Paulo, o que me vem ao coração é que ele tinha uma noção correta de quem ele era, e essa visão não veio de fora, essa visão veio do seu encontro pessoal com Cristo, e essa visão fez com que ele tivesse consciência de que ele não era nada. Quando ele descreve o menor, nada sou, o último, o pior, ele tem noção de que aos olhos de Deus, e tendo o encontro pessoal com Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo. Aquilo que Cristo chamou em Mateus
Mateus capítulo 5, de a pobreza de espírito. Ele está vazio de si mesmo. Ele tinha uma visão correta sobre si mesmo. Meus irmãos, nós devemos preferir ouvir a versão correta de nós mesmos, ainda que ela não seja muito agradável, do que a versão mentirosa, que muitas vezes são colocadas em certos livros, e que exaltam você, o príncipe de Jesus, a princesa do Papai do Céu, que colocam você como se você fosse a rainha da cocada, a última bolacha do pacote. Você é a melhor coisa do universo. Eu não estou querendo diminuir você, não. Mas um pouco mais de humildade caberia nesse ponto, até porque a gente não vê nenhum servo de Deus e nenhuma mulher de Deus na Bíblia tendo uma visão tão triunfante e ufanista e tal, não é, de si mesmo. Abraçar a mentira sempre vai perturbar sua cabeça e sempre vai deixar um vazio no seu coração. Abraçar essas mentiras que são nos ditas sempre vai deixar falta alguma coisa. Tá todo mundo falando que eu sou a maravilha do Pai, mas parece que falta algo. Sempre vai faltar quando a mentira é abraçada. E lembre-se do que Jesus também falou: a verdade sempre liberta. A verdade sempre liberta. Na continuação de Efésios 3:8, volta lá onde seu dedinho ficou. Em Efésios 3, na continuação, no verso 8, ele diz o menor. Depois de dizer a mim, e ter uma noção correta sobre quem ele diz o menor de todos os santos. O que significa reconhecer-se como menor? Essa compreensão, era a compreensão que ele tinha de si mesmo, e ele sabia que uma vez convertido, que aos olhos de Deus ele era apenas um servo. E é preciso que você defina quem você é, para que você possa ser isso nos seus estudos. Essa era a verdade sobre si mesmo. Essa era a verdade que trouxe a Paulo libertação. Paulo se tornou um servo. E ele diz isso nos versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo. E também no 8. É preciso que você defina quem você é, para que você possa ser isso nos seus estudos, eu repito. Servo, não no sentido de sujeição, como um escravo no qual as pessoas pintam e bordam, fazem o que querem com você e mandam em você, mas no sentido de um diáconos, no sentido de alguém que está servindo a outros, no sentido de alguém que pensa nos outros. Não é egoísta, que está pensando somente em si. A base desse serviço é a graça de Deus, o dom da graça de Deus. Segundo Paulo, é o poder de Deus que mantém ele nesse serviço. E Paulo serve não pelo seu próprio poder, mas ele serve pelo poder de Deus que agora está na vida dele. Paulo é pequeno, inclusive essa é a razão pela qual ele quis mudar o nome dele, de Saulo para o pequeno, para o Paulo, a despeito de todo o conhecimento que ele tinha, e ele tinha bastante conhecimento, muito inteligente, e toda a fama que ele tinha, ele era muito famoso também, mesmo antes da conversão dele, aliás, principalmente, talvez mais até. O que importa não são os olhos dos outros, o que importa não é o que os outros pensam de você, o que importa é o que Deus pensa sobre Paulo. Era isso que preocupava ele. O que importa é aquilo que eu sou aos olhos de Deus. Paulo sabia que ele era porque ele sabia o que ele vivia diante dos olhos de Deus, e ele queria levar isso consigo, e ele queria reafirmar o poder do Evangelho de Cristo em sua vida, inclusive nesse ambiente. Como ele escreveu lá em 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, texto que a gente leu há pouco. Ainda que aos olhos dos demais homens e mulheres do seu tempo, Paulo parecesse um pouco exagerado em sua colocação, para ele mesmo essas palavras faziam todo sentido. É como se alguém chegasse aqui no nosso meio hoje e dissesse: não, eu sou o pior de todos, eu sou o menor de todos. Aí talvez o pessoal ia olhar e falar: mas o cara se acha, eu pelo menos se acha humilde, fica falando que é o menor de todos. Talvez até na época de Paulo alguém tenha lido essas palavras dele para o Timóteo e tenha pensado: será que ele não está exagerando? Não. Pior, Paulo, não é bem assim, você é um arauto do rei, você é um filho de Deus, Paulo, acho que você está exagerando, não é bem assim. Mas Paulo teve um encontro com Cristo. E esse encontro pessoal e os momentos a sós com Deus que ele tinha diariamente, deram a ele uma visão certa de quem ele era.
Aliás, é sempre assim que alguém se vê quando é alcançado sobrenaturalmente por essa graça transformadora e soberana. Em 1 Coríntios 15, 9, quando ele escreve, a gente já leu também, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. No mesmo verso, Paulo dá a razão dele ter essa consideração sobre si mesmo. O fato dele ter sido um perseguidor da igreja de Cristo, né, tornou-o consciente da sua indignidade. E é óbvio que o ponto aqui não é discutir se ele é digno ou não, se tem alguém que é um pouco menor do que ele, um pouco pior. Não, porque na verdade, ele não está querendo destacar os outros. Ele não está pensando nos outros. Porque quando a gente pensa em Deus e a gente conversa com Deus, a gente lembra de si mesmo. E a gente para de olhar para os outros. A gente para de julgar os outros. A gente para de achar que os outros são isso ou aquilo. E a gente passa a ter consciência de quem a gente é. E a consciência de quem a gente é faz com que a gente seja isso quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando. Quando alguém está fazendo algum mal contra nós e a gente está com vontade de fazer igual, a gente lembra de quem a gente é. E a gente se humilha. E a gente baixa a bola e a gente se entrega ao Senhor. O ponto é o destaque dado àquele que teve um encontro com graça e que mudou completamente a visão que ele tem de si mesmo. Ele não é mais o cara, ele é o último, o menor. E conforme alguns comentaristas bíblicos destacam, o menor de todos é um comparativo de um superlativo, não é? Ou seja, a antiga vida agora o humilhava, a sua religiosidade prática de ir na igreja, de fazer as coisas que os cristãos fazem, essa vida religiosa alicerçada sobre uma autojustificação. O que é autojustificação? Não, eu sou salvo porque eu estou na igreja, eu sou filho disso, eu sou filho daquele. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, nunca comi isso, nunca bebi aquilo, então isso é uma autojustificação. Eu estou tirando a condenação e estou trazendo absolvição, justiça por mim mesmo. Então é uma auto-absolvição, uma auto-justificação. A religiosidade alicerçada sobre a auto-justificação pessoal, uma perseguição agressiva contra a igreja de Jesus, fazia de Paulo, antes de sua conversão, um homem bem visto pela comunidade religiosa judaica, mas que era alguém morto aos olhos de Deus. Sem o Evangelho de Cristo, ouvimos ontem à noite a exposição sobre isso, essa pessoa é morta, totalmente incapaz para tudo que se relaciona ao mundo espiritual. Agora, uma vez convertido, tudo aquilo que antes, na vida de Paulo, era motivo de sua fama, de sua glória pessoal, tudo isso que ele lembrava e falava, nossa, como eu fiz, estudei, sabia, tudo isso agora para ele é vergonha. Agora é motivo de humilhação. Agora Paulo não estava mais diante dos olhos dos homens, mas ele tinha consciência de que ele estava diante dos olhos de Deus. Quem você é? Você somente saberá de verdade quando você viver sempre diante dos olhos de Deus. E ter, você e eu, uma correta compreensão daquilo que Deus vê em nós. Porque aquilo que Deus vê em você é aquilo que você é. Se Ele descesse aqui agora e dissesse quem você é, isso é o que você é. Não é o que você acha, o que eu defino, ou o que os teus pais falam de você. Você é aquilo que Deus diz você ser. E isso humilhava Paulo quando ele lembrava do seu passado. Os olhos de Deus, quando postos sobre alguém, sempre farão com que essa pessoa se sinta última, se sinta menor. E não é vaidade ao contrário. Não, eu não sou ninguém. Não, eu não sei de nada. Não, eu sou o último. Não é isso. Isso daqui é luz. É alguém que de fato estava nas trevas. E a luz irrompeu sobre ele. E agora ele vê. Agora ele compreende a si mesmo. Ele sabe quem ele é. E é impressionante como pessoas a quem Deus demonstrou a sua graça e iluminou os olhos, são capazes de compreender verdadeiramente quem são e de como tinham uma visão errada sobre si mesmos no passado. É impressionante, homens, né, no passado,
também homens de Deus que já morreram há muito tempo e que já estão na glória do Senhor. Homens que Deus elevou demais e usou para pregar a milhares e milhares de pessoas. Homens no passado cujos livros hoje a gente lê, já morreram todos. Homens cujos livros já foram lidos por milhões de pessoas. Quando a gente lê, quando eles destacam alguma coisa sobre si mesmo, todos eles têm essa visão sobre si mesmo. Søren Kierkegaard, dinamarquês, ele diz que Deus cria tudo do nada. E tudo que Deus vai usar, Ele primeiro reduz a nada. Eu gosto demais dessa frase, desse cristão dinamarquês, filósofo Kierkegaard. Deus cria tudo do nada. É assim que Gênesis 1 nos diz, não é? E tudo que Deus vai usar, Ele primeiro reduz a nada. E com essas palavras, Deus usa Paulo para nos informar que um fiel ministro de Cristo pode ser muito humilde e pensar muito pouco de si mesmo, até mesmo quando ele pensa e fala de um modo grandioso e honrado de sua sagrada função. E aí ele termina no versículo 8 dizendo o seguinte: me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mais uma vez Paulo fala sobre pregar o evangelho, sobre esse tesouro que ele tem consigo e que ele pretende afirmar e reafirmar para onde quer que ele vá. Paulo queria reafirmar o evangelho de Cristo se ele passasse em Éfeso de novo, quando ele estivesse em Tessalônica, descesse para Corinto, voltasse para Antioquia, subisse para Tarso, fosse de novo para Corinto lá em cima. Ele queria reafirmar o evangelho de Cristo, por onde quer que ele fosse. Assim como você e eu também. Devemos ter essa correta compreensão e esse desejo. Aqui, ele é chamado de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa riqueza contrasta com a pobreza que havia nele mesmo. Cristo é tudo e ele é nada. Cristo cresce e ele diminui. Por isso a riqueza do evangelho e o menor que ele é. Essa visão sobre Cristo e sobre Deus, e por que não dizer sobre si mesmo, não pode ser alcançada por meio de um esforço pessoal. Isso só pode vir a nós por meio de um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de uma revelação do próprio Deus. Essa expressão riquezas de Cristo, mencionadas no verso, é uma das favoritas de Paulo. As riquezas de Deus Pai, sobre as quais Paulo falou no capítulo 1 da epístola, né? Agora são transferidas as riquezas do Deus Filho, ainda dentro dessa epístola de Paulo aos Efésios. Paulo ele passa a falar grandiosamente sobre aquele a quem ele odiou, e que um dia, mesmo depois de morto, lhe apareceu no caminho de Damasco. Paulo compreendeu que há em Jesus Cristo um tesouro poderosíssimo de misericórdia, de graça e de amor. As riquezas desse evangelho são as riquezas da própria pessoa de Jesus. Ele é a riqueza. E essas riquezas não podem ser perseguidas, não podem ser descobertas, não podem ser alcançadas. Elas estão ocultas aos seres humanos, e somente Deus, pela sua graça, pode revelá-las a quem Ele quiser. Agora, então, Paulo se empolgava diariamente de poder pregar este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios que moravam lá na cidade de Éfeso e em tantas outras cidades. Enquanto tantos ainda permaneciam pobres em seu conhecimento e da riqueza desse evangelho, e pobres também no que eles pensavam sobre si mesmos, os efésios, Paulo, e hoje nós também, todos nós, devemos louvar e agradecer a Deus por tê-los permitido ver e experimentar em nossas próprias vidas esse favor gracioso de Deus, a riqueza desse evangelho. Hoje você sabe o que é, você provou disso, Deus tem te chamado a isso, e você tem vivido a diferença, a paz e a alegria que o evangelho traz. Essa segurança de que se a morte chegar para você em breve, você estará em paz com o Senhor, estará nos braços do Pai. Essa segurança ninguém possui, somente o evangelho traz. Por isso ele não pode ficar guardado, escondido no seu coração, enquanto outras palavras saem à solta naquela conversa que você tem lá fora com seus amigos não cristãos. Mas lá também é lugar para que você reafirme esse evangelho.
E para que você traga ao coração enquanto estuda, glorificando a Deus por conhecer todas aquelas coisas maravilhosas que Ele tem permitido você conhecer agora. Aquele que é cheio dessa paz, que só a boa mensagem, o Evangelho de Cristo pode dar, também se torna rico do próprio Evangelho, podendo compartilhar para os outros, livre e abundantemente, para onde for. Graças a Deus, todos os não-judeus, ou seja, todos os gentios, todos nós, podemos ser ricos desse tesouro e das bênçãos de Cristo, ricos da graça, ricos da misericórdia de Deus. Às vezes não pode ser rico de dinheiro, mas dinheiro, né, não é tudo nessa vida. Uma vez um pastor disse isso no final da pregação, como eu também estou no final da minha aqui agora. Alguém se levantou lá atrás, foi cumprimentar o pastor, falou: pastor, eu sei que dinheiro não traz felicidade, eu sei que ele tem que ficar em segundo lugar na minha vida. Mas eu queria ter só um pouquinho para ter certeza disso. Só um pouquinho para ter certeza que não traz e que pode ficar em segundo plano. Mas o encontro com Cristo já nos satisfaz e nos dá tanta certeza. É necessário então que a gente se volte para Jesus, que a gente deixe de lado toda arrogância, toda vaidade, todo egoísmo, todo pensamento errado e demasiadamente elevado de si mesmo. Nós não somos mais do que pecadores, grandes pecadores. E Cristo, pela graça de Deus, é o nosso grande Salvador. Todos precisamos dEle, todos devemos olhar para Ele, todos devemos correr para Ele. Só assim todos saberemos quem realmente somos e quem realmente Ele é.